Sabe, toda lei, desde uma simples multa de trânsito até uma constituição inteira, tem uma espécie de esqueleto secreto. Hoje a gente vai dissecar essa estrutura, entender como ela funciona, usando como guia o livro Introdução ao Estudo do Direito, de Adriano Ferreira. Para entender a anatomia de uma lei, vamos fazer um caminho bem interessante. Primeiro, a gente começa nesse mundo cheio de normas, depois encontra o ingrediente-chave que define uma lei, aí sim a gente analisa a estrutura dela, descobre suas duas faces e, por fim, vê como tudo isso funciona na prática. Vamos parar para pensar um pouquinho. Desde a regra de não falar de boca cheia num jantar, até os mandamentos de uma religião, as nossas vidas são guiadas por um verdadeiro oceano de normas. Mas o que todas elas têm em comum? E aí que vem a grande questão, né? Se não são só as leis que estão escritas num papel, o que é que de fato organiza o nosso comportamento e impede que a sociedade vire um caos? Bom, a resposta para isso está no que chamamos de norma ética. Elas são a base da nossa convivência. São aquelas regras morais, sociais, religiosas, que a gente segue muitas vezes por pura consciência, sem que ninguém precise obrigar. Ok, mas então o que transforma uma simples sugestão de comportamento numa ordem, daquelas que não dá para ignorar? Pois é, existe um ingrediente-chave que muda tudo. Olha, a diferença fica gritante quando a gente coloca as duas lado a lado. De um lado, a gente tem a consciência, do outro, uma autoridade externa, com poder. É exatamente aqui que o jogo muda completamente. E tá aí o tal do ingrediente secreto, o poder coercitivo do Estado. É essa capacidade de forçar o cumprimento, de aplicar uma consequência real, que transforma uma norma qualquer em uma lei de verdade. Então, uma norma jurídica é, no fundo, um comando que vem do Estado. É uma regra que ele impõe a todos nós para organizar a sociedade, para definir o que é permitido, o que é proibido e o que é obrigatório. Beleza, a gente já entendeu o que é. Mas como esses comandos são assim montados? Toda norma jurídica, sem exceção, segue uma fórmula secreta, uma anatomia que a gente vai dissecar agora mesmo. Olha que interessante. A lógica por trás de toda e qualquer lei pode ser resumida numa fórmula. Uma fórmula bem poderosa. Se o fato A acontece, a consequência B deve acontecer. Simples assim. Essa fórmula tem 3 pedacinhos bem fáceis de entender. Primeiro, a hipótese, que é o gatilho, o evento. Depois, o elemento vinculante, que é a cola, a conexão obrigatória. E, por fim, a consequência, ou seja, o resultado que tem que acontecer. Vamos deixar isso bem concreto como a lei de trânsito. A hipótese, se o motorista exceder o limite de velocidade, a consequência, a aplicação de uma multa. E o que une as duas coisas? É o elo vinculante, a força da lei que diz que a multa deve acontecer. Percebe como a estrutura fica clara? É quase matemática. E não para por aí. Se a gente cavar um pouquinho mais fundo, vai ver que toda a norma tem, na verdade, duas faces. E elas trabalham juntas para garantir que a lei funcione. Os conceitos são endonorma e perinorma. São nomes um pouco diferentes, mas a ideia é simples. Pensa assim, a endonorma é a regra em si, o comportamento que se espera. Já a perinorma é a sanção, é o "e se não cumprir", que dá força para a regra. Voltando para o nosso exemplo do trânsito, fica fácil de ver. A endonorma é a regra, não se deve exceder o limite de velocidade. A perinorma é a consequência direta. Se fizer isso, vai ser multado. Uma estabelece o ideal, a outra garante que haja um preço por não seguir esse ideal. E agora um detalhe que muita gente não sabe: nem toda sanção é uma coisa ruim, uma punição. A lei também usa recompensas, sabe? Como uma isenção de imposto para quem adota práticas sustentáveis. É a cenoura junto com o porrete, para incentivar o comportamento certo. Ok, a gente já dissecou a anatomia da lei. Mas, no fim das contas, por que essa estrutura toda é tão importante no nosso dia a dia? Qual é a função prática disso tudo na sociedade? É justamente essa estrutura, essa lógica de se acontecer isso, então aquilo deve acontecer, que bota a ordem na casa. Ela organiza nosso comportamento, cria a previsibilidade que a gente precisa para viver com segurança e dá uma base clara para resolver conflitos e buscar justiça. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O que, no fundo, faz uma lei pegar? É a nobreza da regra em si ou é o medo da punição que vem junto com ela? A resposta para isso talvez defina a própria natureza da nossa sociedade.